Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus, a esse momento de culto ao Senhor. Boa noite você que nos acompanha pela internet. Uma alegria muito grande ter você conosco também. Queria convidar os queridos irmãos a abrirem as suas Bíblias. Livro de Salmos. Salmo 95. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Salmo 95, do verso 1 ao verso 7. O título da minha revista atualizada diz: Convite a louvar o Senhor. Salmo 95, do verso 1 até o verso 7, diz assim a palavra de Deus: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, com gratidão, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da tua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Dia de culto ao nosso Deus. Nós somos o seu povo, ovelhas da tua mão direita. Se ouvirdes a voz do Senhor hoje, não endureçais o seu coração. Vamos orar, meus irmãos. Deus Santíssimo, obrigado, Pai, pelo privilégio de nós podermos estar aqui hoje na Tua casa, Te adorando, meu Pai, prestando culto ao Teu santo nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos comprou com alto preço e nos transformou em ovelhas da Tua mão direita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O que eu Te peço, meu Deus, é que o Senhor fale aos nossos corações hoje, fale através do louvor, fale através da palavra, que o Senhor derrame graça sobre a Tua igreja e que, de fato, meu Deus, o Seu reino avance, que chegue até os nossos corações, que promova as mudanças que o Senhor mesmo quer promover. Não permita, meu Deus, que nós permaneçamos com o coração endurecido diante da palavra do Senhor, mas que ela chegue até nós e cumpra o bom propósito que o Senhor designou para ela cumprir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus, meus irmãos, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber hoje o Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber hoje o exalte ao Senhor, ouve seu nome para sempre, ouve, exalte ao Senhor, ouve seu nome para sempre. Santo, Santo,
cante o louvor. Ouve, exalte ao Senhor. Ouve, seu nome para sempre. Ouve, exalte ao Senhor. Seu nome para sempre. Nós temos alguns comunicados para bom andamento das nossas atividades na igreja. Nós estamos num acampamento hoje, há um grupo de pessoas, de voluntários, cerca de 40 deles, ajudando no acampamento da igreja. Nós estamos com cerca de 100 crianças lá também no El Rancho, com chuva boa, abençoada, né? Estávamos todos aguardando essa bendita chuva, e quando ela chega é sempre uma maravilha para nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós só queremos comunicar isso para a vida da igreja. Estamos também, meus queridos irmãos, interessados em despertar pessoas para nos ajudar num projeto que a gente tem no Bom Samaritano. O Bom Samaritano, durante 50 anos, foi um albergue da igreja aqui na cidade, a serviço da cidade. Recentemente, a pessoa que liderava o nosso albergue faleceu. E nós, então, tivemos que fechar para algumas reformas, aproveitando também que nós precisávamos repensar o ministério, e a Associação Bom Samaritano tem chegado à conclusão de que nós temos que mudar um pouco o foco, porque durante muitos anos, nós éramos o único albergue da cidade, mas hoje, graças a Deus, tem 4 albergues funcionando, e nós estamos mudando um pouco a direção, tentando ir para um centro de apoio a imigrantes, a estrangeiros, e nós queremos, então, formar isso, já é uma equipe, estamos aí trabalhando com pessoas competentes nessa área, mas nós gostaríamos de ter uma pessoa da igreja que dispusesse de tempo para poder acompanhar esse projeto, para estar ali, olhando, verificando, vendo o que está acontecendo, trazendo sugestões, se tornando a ponte entre a igreja e as pessoas que estarão trabalhando, já uma equipe de voluntários de um ministério, e também fazendo essa ponte entre a Associação Bom Samaritano e a igreja. Se você dispõe desse tempo e acredita que você tem talento para essa área, então procure a gente, fale conosco, e nós estaremos explicando melhor o que nós estamos querendo fazer ali. Há outras oportunidades de serviço voluntários. No nosso boletim de hoje, o Ministério Infantil está falando aí de necessidade de pessoas para ajudar no Ministério Infantil. Nós precisamos também de pessoas que estejam se voluntariando para os outros ministérios da igreja. Quarta-feira há sempre uma ação das mulheres e da Junta Diaconal, uma ação muito, muito importante que acontece aqui na vida da nossa igreja, que é preparar o sopão para distribuir para as comunidades mais carentes. Então nós queríamos informar que há muito espaço para voluntariado. Se você deseja nos ajudar e se envolver com um desses ministérios, converse conosco, nós estaremos dando melhores informações para você. Quarta-feira nós temos duas reuniões aqui na igreja. Uma reunião é a reunião que nós fazemos para orar. 7h30 da manhã, nós oramos, tomamos um café e saímos para o nosso trabalho. Venha participar conosco. 19h30 nós temos um trabalho chamado Tempo de Reflexão, que é uma série de pregações expositivas no livro de Gênesis. Você pode participar, pode também compartilhar esse conteúdo para outras pessoas. Estamos falando sobre Gênesis já há bastante tempo. Nossas atividades estão acontecendo, nossos pequenos grupos estão voltando também à normalidade. Se você está chegando à igreja agora, nós encorajamos você a nos procurar, o pastor Lucas de forma mais particular, e conversar com ele, porque nós acreditamos que a estratégia de pequenos grupos ela é fundamental para o bom andamento da igreja. Se você vem à igreja e você volta, mas você não tem vínculo afetivo, é provável que você diga: puxa, eu saí lá da igreja, ninguém me conhece, eu não conheço. Ainda mais agora a gente com máscara, em tempo de pandemia, né? Um amigo meu me procurou um tempo atrás e falou assim: pastor, estou gostando desse negócio, desses cultos assim, não. A gente termina o culto, sai todo mundo correndo já, né? Eu falei: graças a Deus nós estamos podendo nos reunir, né? Que até algum tempo atrás nem isso a gente podia fazer, né? Nós cremos que Deus está nos dando um tempo novo e estamos aguardando que realmente a graça de Deus se manifeste, né? Estamos com a nossa escola dominical funcionando, ela também está sendo gravada, você pode acompanhar as aulas de escola dominical também,
por meio da gravação, né? Então, são coisas boas aí que Deus está fazendo para a nossa comunidade. Mas Deus tem sido mais do que isso. Deus tem sido bom. Estou vendo o Carlos aqui com a gente, nosso missionário que fez a cirurgia, com a Rosana ali, e muito feliz em tê-los aqui conosco. Passou por um tempo bem difícil, mas Deus tem dado graça. E nós temos também hoje uma oportunidade para ouvir um testemunho do que Deus tem feito na vida da Uilba. Nós queremos convidar a Uilba para que venha falar aqui do que Deus tem feito na sua vida, querida. Vem cá compartilhar conosco essa experiência sua. Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doçura do Espírito Santo esteja invadindo cada um dos corações nessa noite. Eu estou muito grata a Deus porque no dia 29 de fevereiro do ano passado, no ano bissexto, eu estava na nossa fazenda lá perto de Jaraguá, falando de Jesus para os nossos peões. Estava com eles sentados assim, e comecei a falar para eles do plano de salvação. Comecei a falando de como que Deus criou o mundo, de como que Deus criou o homem para o louvor da sua glória, e como esse homem afastou de Deus. E o que foi que Deus foi fazendo para vir atrás desse homem, para buscar esse homem de volta para si. E eu fui falando para eles, lentamente, mostrando na linguagem que eles pudessem entender direitinho o que foi que Deus fez, o que Jesus Cristo fez, qual foi o plano que ele foi executando ao longo dos poucos anos, desde a criação até aqui. Então, quando eu falei para eles assim, portanto, todos nós somos pecadores. Se nós somos pecadores, todos nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Nesse momento, eu perdi a consciência. Tive uma convulsão e o Osmar estava lá comigo, né? E nesse momento ele me trouxe, o peão ajudou ele a me colocar dentro da caminhonete, e nós viemos embora. Eu tive relances assim, da estrada, eu vi algumas coisas na estrada, mas ele me trouxe aqui para o hospital evangélico, e eu passei a noite aqui, fazendo exames, isso eu não vi nada. No outro dia cedo, no dia 1º de março, eu acordei, e vi do lado, assim, que tinha uma pessoa do meu lado, em pé do meu lado. Aí eu virei a cabeça e olhei assim, quando eu percebi, quando eu vi quem que era um médico. Ele disse assim, não era para a senhora estar aqui, era para a senhora estar morta ou paralisada. Eu ainda dei uma risadinha para ele assim, pensei assim, eu não estou sentindo nada, como que pode ser isso, né? E o Osmar perguntou para ele assim, aí ele falou, né, a senhora não pode sair daqui do hospital, a senhora está com uma bomba na cabeça. Aí o Osmar perguntou mais detalhes, ele falou, ela está com aneurisma, de 2.8 para 2.4, ela não pode movimentar, nem aqui dentro do quarto ela não pode se mover, porque isso pode explodir de uma hora para outra. Aí o Osmar perguntou, e o que é o tratamento? Ele disse, é cirúrgico. E o Osmar perguntou, mas qual é o risco? É morte ou ficar paralisada, total. Aí, entre organizar documentos e sangue, fiquei 12 dias no hospital. Mas esses 12 dias que eu fiquei, eu sentia uma doçura no coração que só quem passa por isso entende o que é. Aquela doçura no peito, assim, da presença de Jesus. Mas era tão transbordante que eu não conseguia ficar calada. Tinha uma pessoa com câncer de intestino internada do meu lado,
E eu ficava falando, assim, todo mundo que entrava no quarto eu ficava falando de Jesus. Não conseguia parar, porque Jesus estava brotando assim de dentro de mim, assim. E aí, quando foi 12 dias depois, eu fiz a cirurgia e o risco era ou morte ou paralisação total, né? Saí da cirurgia assim, ó, acordei da anestesia, sabendo de tudo, conversando normalmente com as pessoas, com as enfermeiras, com os médicos, não perdi nada de memória, não perdi nada. E eu quero aproveitar também, se tiver alguma pessoa, eu quero agradecer a equipe do Hospital Evangélico, todas as pessoas, desde do Dr. Ernei, Dr. Edmo, e mais toda a família, todos as enfermeiras, a equipe de enfermagem, a equipe lá da capelania, que me deu uma assistência muito boa, até foram cantar lá para mim, e até as faxineiras, eu quero agradecer a todo mundo. Eu fui tão bem tratada lá, parecia assim que eu era assim um ovinho de casca mole, assim, ó, que eles cuidaram tanto de mim, foram tão bons comigo. E eu quero agradecer cada um deles, a cada uma pessoa de lá. E em nome de Jesus, que Deus possa abençoar ricamente, continuar abençoando esse hospital, porque ele tem sido bênção na vida de muita gente. Esses dias eu ainda estava comentando com o Osmar, que coisa maravilhosa é chegar um missionário num lugar, né? Porque esses missionários, esses fãs chegaram aqui e fizeram essa maravilha com essa cidade. Então que Deus possa abençoar cada um de nós e assim dizer assim para vocês assim, ó, não precisa ficar preocupado com as coisas, tudo está na mão do Senhor e tudo que Ele faz é bem feito, tudo que Ele começa Ele termina. Então assim, vamos louvar e agradecer a Deus, porque essa igreja aqui tem sido um celeiro de milagres. Quantas pessoas que a gente já acompanhou, que adoeceu aqui e foram curadas aqui, né? Então vamos agradecer a Deus e testemunhar para a edificação das pessoas. Amém. Eu queria orar pelo Oilba, agradecendo a Deus. Vem cá, Oilba, fica mais perto de mim aqui. E aproveitar para orar para algumas outras pessoas também que estão precisando da graça de Deus, né? O Carlinhos está lá no hospital, esposo da Regina, e numa situação bem complicada, precisando das nossas orações. O pastor Black também está aguardando um diagnóstico mais preciso, mas as situações, tudo que nós sabemos até o momento é bem complicado, e nós que estamos orando pela saúde dele, pela vida dele. O Vinícius, um moço aqui da igreja, está com Covid, e a sua família também está lá com suspeita, mas vamos estar orando por isso também. Vamos agradecer a vida do nosso irmão Carlos Alberto, que está aqui com a gente também, nosso missionário, que Deus abençoou, né? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela graça do Senhor, pela bênção do Senhor, pela presença do Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo milagre que o Senhor fez na vida da tua serva Oilba. Te louvamos, ó Deus querido, por essa tua serva, a quem o Senhor tem usado com tanta graça no testemunho do Evangelho. Obrigado porque mais uma vez o Senhor revela sobre ela a sua doçura, o seu milagre, para que nós possamos testemunhar tudo isso e glorificar o teu nome. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, também gratos pela vida do Carlos Alberto, pela melhora dele, que o Senhor possa estar restaurando completamente a saúde do teu servo, para que ele possa voltar para o campo missionário. Oramos, ó Deus, também pedindo a graça do Senhor para a vida do Carlinhos, ali no hospital. Ó Deus querido, que não apenas a cura física dele aconteça, mas que o Senhor também possa trabalhar na alma do Carlinhos, ó Deus, trazendo a compreensão clara do Evangelho ao seu coração. Cuida, Deus, da Regina nesse momento, do Lucas Taube, que o Senhor possa, Deus, estar cuidando deles e derramando, ó Deus, serenidade, paz, nesse momento, ó Deus, tão complexo que eles têm passado. Que a graça do Senhor esteja ali. Abençoe também o teu servo Black, Pai.
lá em Cocalzinho, que o Senhor visite com a sua misericórdia, renova a sua saúde, Pai querido, surpreenda-nos, ó Deus querido, com um diagnóstico, ó Deus, que possa deixar-nos espantados, ó Pai querido. Faça alguma coisa na vida do teu servo, queremos colocá-lo nas mãos do Senhor e bendizer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe cada um de nós. Nós vamos trazer nossos dízimos e ofertas em adoração ao Senhor. Hoje de manhã eu estava dizendo à igreja que nós não trazemos nossos dízimos e ofertas para que Deus nos abençoe. Nós trazemos porque nós somos abençoados. Entregar as nossas ofertas a Deus, e a nossa igreja quase nunca fala disso, né? A não ser nos horários dos cultos. Entregar nossa oferta a Deus é nada menos do que uma expressão de alguém que primeiro confia em Deus, na provisão de Deus, que está grato a Deus por tudo que Deus fez e que também entende a obra de Deus na terra e que por isso usa dos seus recursos para abençoar. Nós entendemos que o dinheiro não é alguma coisa neutra, o dinheiro fala. O dinheiro fala, espiritualmente ele fala, ele traz morte, tantas vidas que são destruídas por causa da ganância, da cobiça, da obsessão por dinheiro, mas também traz vida. O Ilba citou aqui, rapidamente, o Hospital Evangélico, quando foi criado aqui, quando o Hospital Evangélico foi criado, havia outras igrejas fora do Brasil, ajudando, enviando recursos também para que esse ministério pudesse ser realizado aqui, e quantas bênçãos nós tivemos aqui na nossa cidade. Então, quem entende o reino de Deus, coloca os seus recursos à disposição do reino. Por isso que a contribuição que nós fazemos na igreja não é para aqueles que não são membros. Os que não são membros da igreja, eles não têm a obrigação de fazer isso, a menos que eles entendam o reino de Deus. Mas aqueles que são membros da comunidade e que entendem que o sustento faz parte da sua fidelidade a Deus, então façam isso com generosidade, façam isso com regularidade, façam isso com proporcionalidade. Vamos trazer os nossos dízimos. Você pode fazer a transferência no Pix aí também, nesse momento, e você também pode trazer presencialmente, caso você queira fazê-lo. Enquanto cantamos a próxima música, vamos adorar a Deus com os nossos bens. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhece
em canções que falavam de ilusões. Mas agora é diferente, Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Que tudo que nós temos, a nossa saúde, os nossos bens, o nosso emprego, o salário, tudo vem do Senhor e é para o Senhor. Louvado seja o teu nome, aceita a nossa adoração através dos dízimos e das ofertas nós depositamos nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Suave Jesus nos chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele as portas espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já, manso e
Quando eu escolhi o repertório dessa noite, quando me perguntaram como que vamos fazer esse hino, eu falei, vamos fazer manso e suave. A gente precisa parar um pouco e perceber como que Deus é bom. E a maior bondade de Deus foi expressada através de Jesus na cruz, para nos salvar. E por isso que nós somos gratos. Por tantas coisas, né? Mas nós somos gratos por Jesus. Jesus é a razão da nossa alegria, do nosso contentamento. Deve ser. E como igreja nós precisamos cantar isso. Vamos ficar em pé? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu amor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. E rendo ante o teu trono, só assim é que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e faz o novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para louvar-te, para adorar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. Quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante o teu trono, só assim é que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. E rendo ante o teu trono, só assim é que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração. Se sentar. Vamos estudar a palavra de Deus, livro de Êxodo, capítulo 5. Nós leremos 5 versículos da Bíblia para nossa reflexão hoje à noite. Êxodo, capítulo 5, versículo 1 a 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebrem a festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz dele e deixe ir Israel?
não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência e com espada. Então lhe disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo do seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos, por mais que o imaginário popular tente passar a ideia de que Deus é um desmancha-prazer, e isso já ouvi várias pessoas afirmando isso, de forma clara ou subreptícia, na verdade, quando nós olhamos o Evangelho, as Escrituras Sagradas, o que nós encontramos é o seguinte: viver com Deus é uma experiência de muita alegria. Eu não conheço ninguém que tenha dito assim: olha, eu me dei mal porque eu segui a Deus. Mas eu conheço muita gente que olhar para o passado, tem aquela experiência de Romanos, quando o apóstolo Paulo fala: naquele tempo, que resultado colhestes? Naquele tempo que vocês estavam no mundo, servindo a escravidão do pecado. Qual o resultado da escravidão do pecado? Ele diz: somente as coisas de que agora vos envergonhais. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, e foi Jesus quem fez essa afirmação, nunca será envergonhado. Nunca será envergonhado. E essa é a experiência que eu tenho tido na minha vida. Pessoas que amam a Deus, seguem a Deus e servem a Deus com fidelidade, o resultado é sempre muita alegria e contentamento. E é por essa razão que R.C. Sproul faz uma afirmação que parece um pouco radical, ao dizer o seguinte: Deus não está interessado na sua felicidade, Deus está interessado na sua santidade. Isso pode assustar você, mas na verdade ele diz: é porque Deus, você só será feliz se você viver para Deus. Esse é o ponto claro nas Escrituras Sagradas. E é interessante nesse texto aqui, meus queridos irmãos, que a proposta de Deus, que foi colocada nos lábios de Moisés e que ele teve que levar a Faraó, foi uma proposta indecente. Porque ele chega para Faraó e diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí meu povo, para quê? Deixa aí meu povo, caminho de 3 dias, para quê? Qual era o pedido? E a afirmação aqui é uma afirmação muito estranha, porque ele diz: para que celebre uma festa no deserto. Deus está convidando o povo dele para ir para celebrar uma festa no deserto. Deus está convidando para a festa. Fantástico isso, não? Surpreendente até determinado ponto. O que é celebrar? Celebrar é comemorar algo importante, alguma coisa célebre. Celebrar a Deus nas Escrituras Sagradas é promover o nome de Deus, está ligado à adoração, ao culto que fazemos. Deus merece o louvor que é fruto do coração daqueles que amam a Deus, e Deus quer que não apenas aqueles que são redimidos louvem a Deus, mas a Bíblia fala que toda a criação é convidada a celebrar ao Senhor por sua bondade e amor, e de certa forma a criação toda faz isso. Salmo 19, versículo 1 fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam, os céus anunciam, os céus celebram. Todo dia, ao nascer do sol, nós estamos vendo uma expressão de regozijo de toda a natureza em Deus. Deus precisa ser celebrado. E a celebração no Antigo Testamento, por exemplo, era uma celebração em que Deus tinha festas temporais, festas sazonais, festas marcadas. Por exemplo, existia a festa da Páscoa, a festa das semanas, a festa das colheitas, a festa dos pães asmos, a festa dos tabernáculos. Em todos esses momentos da história, o povo de Deus parava para celebrar. E algumas dessas festas aqui, gente, eram festas chamadas festa das semanas, era porque era semana mesmo. A festa dos tabernáculos, o que as pessoas faziam? Elas pegavam ramos, pegavam tendas e iam para Jerusalém e elas acampavam. Era uma grande festa mesmo e durava semanas também. Duravam muitos dias. O povo de Deus ia todo dia agora para o templo para cultuar a Deus, ofertar seus sacrifícios e assim por diante. E nós encontramos no livro de Salmos, de uma forma muito particular,
esse convite de Deus ao seu povo, que diz, Salmo 95:1, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. A ideia de júbilo é cantar com alegria, com empolgação, celebremos o rochedo da nossa salvação. O Salmo 100 vai dizer o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, todos os povos, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Atos públicos do povo de Deus, quando nós levantamos nossas vozes, é uma celebração, é um louvor a Deus. O povo de Deus é convidado a essa dimensão festiva na presença de Deus. Deus é um Deus que convida o seu povo para a festa. E quando Deus então convida aqui, nós observamos que acontece uma coisa muito interessante, porque Faraó leva um choque. Faraó na Bíblia, meus queridos irmãos, é comparado ao diabo, muitas vezes. Há alguém que se opõe ao povo de Deus, alguém que oprime o povo de Deus. E quando a ordem, o pedido, ou a afirmação chega de Moisés a Faraó e diz: deixa ir meu povo para que me celebre a festa no céu, Faraó diz: quem é o Senhor? Por que ele faz essa pergunta? Porque de fato ele não conhecia Deus, ele não conhecia Yahvé. Nós cantamos aqui Jeová. Eu fiquei perguntando assim: será que quantos irmãos aqui da igreja sabem o que realmente nós estamos cantando? Jeová, né? Na verdade, Jeová é uma expressão do nome mais santo de Deus no Antigo Testamento, que literalmente significa eu sou o que sou. Na verdade, é um termo intraduzível. O nome Jeová, ele é intraduzível. E a manutenção do termo que nós cantamos aqui. Para vocês terem ideia de quando esse nome era sagrado para os judeus, os escribas, aqueles que ficavam escrevendo a Bíblia para as posteridades, né, porque não tinha gráfica naquela época, alguns deles consideravam o nome de Deus tão sagrado que havia um material específico para escrever só Jeová. E quando você lê a sua Bíblia no Antigo Testamento, você vai perceber que quando aparece a palavra Senhor, em todas as letras maiúsculas, às vezes você não observa isso, mas está lá todas as letras maiúsculas, esse é o nome mais santo de Deus. Quando ele pergunta, quem é Jeová? Quem é esse Deus? Ele na verdade está fazendo uma pergunta coerente, por quê? Porque havia muitas entidades egípcias. Deus Apis, o Deus do boi, eles adoravam o boi, eles adoravam a serpente. Os faraós também eram tidos como deuses. Então ele está perguntando, de Deus para Deus, qual é o ponto? Por que eu tenho que liberar esse povo aqui para ir fazer uma festa no céu a esse tal Deus Jeová? Eu não conheço ele. E não somente isso, ele tem uma impressão, e é muito curioso essa análise do texto aqui, porque quando você lê o texto, você tem a impressão de que ele fica irritado com essa ideia de celebração. Ele não gosta disso. Ele fala para Moisés e Arão: vocês estão distraindo o povo. Isso é distração. Esse negócio de celebrar a Deus, de fazer culto a Deus, é distração, é perda de tempo. E é interessante, meus queridos irmãos, que muitas e muitas vezes nós vamos observando essa reação dele. Sabe qual foi a reação mais violenta dele? Ele disse: esse povo está precisando de trabalho. Esse negócio de fazer festa para Deus e fazer culto para Deus, o pessoal está precisando de mais trabalho, o pessoal está distraído, as coisas não estão tão difíceis como eu imaginava, então vamos dar mais tarefa para eles. E ele aumentou a carga aos escravos, aos servos hebreus que estavam ali no Egito, e as coisas se tornaram insuportáveis. Mas esse texto aqui, meus queridos irmãos, me faz pensar um pouquinho sobre o olhar que você pode ter de Faraó e o olhar de Deus. E eu queria considerar para vocês aqui. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui, eu percebo nesse texto, é que a visão de Deus era para a liberdade. A visão de Faraó era para o cativeiro e para a opressão. E todo o tempo aqui que você vai lendo o texto, você vai percebendo, no capítulo 3, um pouquinho antes, quando Deus fala assim, envia Moisés e diz assim: você vai lá, porque eu ouvi a opressão. Eu acho interessante essa expressão. Eu vi a opressão do meu povo, eu ouvi o seu lamento, o seu clamor. Deus não ouve apenas o que chega, as orações nossas que chegam nos céus. Deus ouve também a opressão, a injustiça, a maldade no mundo. Isso clama aos céus. O nosso Deus não é alheio a tudo isso, mas o que nós percebemos é que, na verdade, o povo está submetido a esse cativeiro. Ele está sendo submetido a essa opressão.
Faraó tem uma filosofia: vocês estão interrompendo o trabalho, vão para a tarefa de vocês precisam de mais trabalhar mais. E a Bíblia diz que no capítulo 5, versículo 14, foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que o superintendente de Faraó tinha posto sobre eles. Faraó chegou o chicote. Esse negócio de liberdade, esse negócio de estar livre, não agrada a Faraó. Agora, Deus que está nos chamando à liberdade. A Bíblia usa expressões muito interessantes sobre essa questão do chamado de Deus para a liberdade. Eu gosto muito de um texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que diz o seguinte: Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Dr. Russell Shedd, comentando esse texto, fala assim: Deus montou uma operação resgate. Ele transportou do reino, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por que ele usa, para a ação do diabo, ele usa a expressão império? E para a expressão sobre para onde Jesus nos levou, ele usa reino do Filho do seu amor. Porque império não é alguma coisa herdada, não é uma coisa natural. Império é algo usurpado. Um imperador é alguém que toma a posição de um rei local. Mas a Bíblia diz que Deus, então, em Cristo Jesus, Ele nos resgatou do império das trevas, das mãos do diabo, e Ele nos trouxe para um lugar onde reina o amor de Jesus. Nós somos transportados do cativeiro para a liberdade. Nós somos libertados da escravidão para um lugar onde nós vamos experimentar um reinado de amor. Jesus deseja fazer isso conosco. Essa é sempre a obra de Jesus e do Espírito Santo em toda a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus quer nos tirar do cativeiro. Em que nós normalmente estamos cativos? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, ele fala que nós éramos escravos dos nossos pensamentos e da carne. Primeira coisa, nós somos cativos da falsa concepção, da falsa compreensão que nós temos do mundo. E isso gera em nós cativeiro, opressão. Mas nós somos também, a Bíblia usa muitas vezes a expressão que nós somos escravizados pelo diabo. Diabo não é um conceito vago nas Escrituras Sagradas. Diabo é uma realidade, é uma pessoa. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo, então, resgata-nos desse império das trevas. É o que Deus está fazendo aqui exatamente nesse texto. A palavra de Deus nos diz que Moisés chega lá e fala assim: Deus nos mandou, Deus nos encontrou e disse: eu quero que o meu povo caminhe para a liberdade, para fazer uma celebração em meu nome, uma festa no deserto. E Faraó disse: a última coisa que eu quero é que vocês estejam livres. Vocês não vão para a liberdade. Então nós temos aqui a visão de Deus para a liberdade e a visão do cativeiro para a opressão. E nós ainda vivemos exatamente isso aí. Essa é a nossa realidade como seres humanos. Nós ainda precisamos entender que Deus nos quer chamar para um lugar onde haja liberdade. Uma liberdade de vida, liberdade da culpa, liberdade da condenação, liberdade do medo. Deus está nos chamando para a liberdade. A segunda coisa que eu percebo aqui, meus queridos irmãos, que é uma visão de oposição, é que a visão de Deus era para a celebração e a visão de Faraó é para o chicote. É o que o texto nos fala. A visão de Faraó no capítulo 5, versículo 1. Quando Moisés fala: deixa aí meu povo para que me celebre uma festa no deserto. 5,17, a visão de Faraó é a seguinte: vocês estão ociosos. E ele repete isso: vocês estão ociosos. Por isso vocês dizem: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Esse negócio de culto, de ir para a igreja, esse negócio aqui de adorar a Deus, esse negócio é próprio de quem não trabalha, está precisando de trabalho. Então a visão de Deus é para celebração, para o descanso. A visão do diabo é para o chicote. A celebração, meus queridos, ela tem um papel fundamental na nossa vida, porque a celebração, ela dá sentido e senso de realização. Nada pode ser mais deprimente do que trabalhar e não encontrar sentido naquilo que fazemos. Nós precisamos não apenas de trabalhar, mas nós precisamos também de propósito no trabalho que executamos. Porque passar a vida inteira sem celebrar a vida é uma grande tragédia.
Quando nós não aprendemos o poder da celebração, mesmo as coisas boas se tornam pesadas e enfadonhas. Por isso que Eric Erickson fala o seguinte: você tem duas formas de envelhecer na vida. Você envelhece com amargura, com ressentimento, com raiva da vida, vitimizado, ou você envelhece com louvor e celebração. É uma opção que nós fazemos na vida. Eu não quero envelhecer como um velho ranzinza, mal-humorado, chato. Eu quero envelhecer como um homem que celebra a vida, celebra a experiência de viver diariamente. Olha essa frase que eu achei fantástica de uma pessoa que diz o seguinte: viver sem celebrar é como sentar-se a uma mesa repleta de iguarias, mas não sentir o sabor do que se come. É como olhar ao redor e ver o mundo em preto e branco. É viver sem cheiro, sem sabor, sem cor e sem brilho. Deus está convidando o povo dele para celebrar. Celebrar é algo de alegria, de louvores, de cantos. E é isso que Deus deseja que nós façamos. E às vezes eu fico meio assustado com a natureza pouco celebrativa da vida de cristãos, tão mal-humorados e ranzinzas. Eu me lembro de um texto fantástico ali do Dr. Martin Lloyd-Jones, chamado Depressão Espiritual. Dr. Martin Lloyd-Jones foi um grande pregador londrino, e ele era médico. E ele disse o seguinte: ele trabalha muito bem a questão da depressão, em vários ângulos, né, dimensão espiritual, emotiva, essa coisa toda, física. Mas ele fala o seguinte, que não existe nada tão contrário ao Evangelho do que um crente deprimido. Uma pessoa que é deprimida na sua natureza, mal-humorada, ela se opõe ao testemunho do Evangelho. Santa Teresa d'Ávila tem uma frase que eu gosto de citar, que diz o seguinte: Deus me livre dos santos de cara amarrada. Deus me livre de gente mal resolvida, de gente amargurada. Faraó, Deus está chamando o povo dele para liberdade, e Faraó está dizendo: não, preciso de chicote. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, ele faz uma afirmação interessante, mostrando que, em geral, a nossa perda de celebração acontece por duas coisas. A primeira coisa, nós perdemos a celebração por causa dos nossos pecados. As pessoas às vezes acham que elas vão viver na celebração, mas vivendo uma vida de pecado contrária à vontade de Deus. Outras pessoas perdem a celebração por outra razão, porque elas se tornam tão religiosas, no pior sentido da palavra, elas se tornam tão carolas nas suas posições, que elas se tornam insuportáveis. Os filhos não aguentam aquele cara mal-humorado em casa, que é um crente, não aguentam uma mulher deprimida, que é crente. Então, na verdade, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo chega a escrever, quando ele escreve essa carta, a carta da alegria, em Filipenses, ele pergunta uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ou melhor, em Gálatas, ele fala assim, em Gálatas 4,15, ele fala assim: o que foi feito da vossa exultação? Vocês corriam bem. E ele está falando ali num contexto em que as pessoas estavam fazendo o quê? Elas estavam voltando aos rudimentos religiosos do judaísmo, esquecendo da graça de Deus que há no Evangelho. Então, meus queridos irmãos, muitas vezes nós perdemos a alegria porque nós perdemos a dimensão do Evangelho na nossa própria vida. Mas terceira coisa que eu queria dizer, divisão de oposição aqui, né? É que a visão de Deus é para descansar. A visão de Faraó é para não parar. Quando Deus fala para Faraó: deixa aí o meu povo para que me celebre o nome, Faraó diz: vocês estão ociosos, vocês precisam de mais trabalho. Olha como as visões são antagônicas, a visão de Deus e a visão do diabo. Não é sem razão que a Bíblia Sagrada ordena ao seu povo o descanso do sábado. E essa questão do sábado é muito mal resolvida nos meios religiosos também. Porque o sábado, a Bíblia diz que Jesus definiu de uma forma muito clara: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado é uma coisa que Deus fez para nós, para a alegria do nosso coração. Mas sabe o que aconteceu? Os homens começaram a transformar o sábado numa experiência de opressão.
E essa visão foi uma visão muito complexa, e Jesus sofreu por causa disso nos dias dele. Mas o que era, na verdade, a visão do sábado? O sábado é o Shabat, é o descanso. Por que é que Deus instituiu o sábado? A Bíblia diz que depois de Deus ter feito toda a sua criação em 6 dias, ele descansou no 7º dia. Deus estava muito cansado? Certamente não. Deus cansou demais, ele estava exausto, 6 dias de trabalho. Não, meus irmãos. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele não cochila nem dorme. Ele não cochila, ele não precisa disso. Então por que Deus didaticamente fez isso? Porque ele queria nos ensinar que nós precisamos parar. Às vezes a gente vai num ritmo muito grande e a gente não entende a necessidade desse descanso. O sábado é muito mais do que um descanso físico, é um descanso emocional, é um lugar para a gente poder recarregar a bateria. A Confissão de Fé de Westminster, que é adotada pela Igreja Presbiteriana, ela afirma assim: este sábado, não esse sábado religioso, mas o sábado bíblico, ele é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante o dia um santo descanso de suas obras, palavras e pensamento a respeito dos seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto, nos deveres de necessidades e de misericórdia. O sábado também, meus queridos, é um tempo para adorar a Deus e para exercer misericórdia, para pensar mais nas coisas de Deus. E essa elevada apreciação do sábado, ela conquistou alguns dos grandes países do mundo: a Inglaterra, a Holanda, os Estados Unidos. Eles sempre tiveram muita preocupação com a questão da guarda do sábado. Os cristãos reformados pensavam sobre isso. Curiosamente, meus queridos irmãos, eles não perderam suas riquezas e não deixaram de ganhar dinheiro porque eles não trabalhavam no dia de domingo. Pelo contrário, foram nações que se tornaram pujantes e ricas. Por quê? Porque todos nós precisamos parar. E esse é o convite que Deus está fazendo ao seu povo aqui agora. Mas Satanás está dizendo: não, eu não quero que haja agenda para essas coisas de Deus, não. Eu não quero que haja agenda para descanso, para culto. E isso, meus queridos, é alguma coisa que é muito atual. Sabe por quê? Porque na nossa agenda, nós estamos muitas vezes negociando essa questão da nossa adoração a Deus, da celebração a Deus. Nós negociamos os domingos de adoração com facilidade. Qualquer programa que surja no nosso calendário, na nossa agenda, é mais importante do que estarmos, por exemplo, na casa do Senhor. Qualquer agenda é mais importante do que gastar tempo na oração. Qualquer agenda, ela se torna mais importante do que a adoração a Deus. Não faça isso, não. Isso é inversão. Esse é o pensamento de Faraó. Esse não é o pensamento de Deus. O descanso, Deus quer que você tenha. E ele é fundamental para a sua história, para a sua vida, para a sua realização. Mas, meus queridos irmãos, eu queria tentar fechar aqui com 3 coisas que eu acho que são importantes para a gente poder aplicar para a nossa vida. Primeira coisa que eu diria aqui, tentando concluir, é que você precisa tirar da sua cabeça a ideia de que Deus é um estraga-prazer. Olha o convite de Deus aqui para o seu povo. Vamos celebrar a Deus. Celebrar é júbilo, é alegria, é contentamento, é gratidão. Tire da sua ideia de que Deus está estragando aquilo que você gosta de fazer. Se você não entender isso, você vai perder o ponto central das Escrituras Sagradas. A verdade é o seguinte: onde houver a presença de Deus, haverá genuína celebração. Haverá igrejas celebrativas, haverá lares marcados por ternura e aceitação, haverá casa cheia da graça. O nosso Deus é um Deus da vida. A questão aqui é quem nos orienta. Nós somos orientados pelos princípios de Faraó, somos orientados pelos princípios de Deus. O que determina o nosso estilo de vida? Celebração não é uma questão de muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas é uma questão teológica, é uma questão bíblica.
A linguagem de Faraó aqui é lucro e produtividade. E a linguagem de Deus aqui é celebração, culto e louvor. Que o meu povo experimente a alegria que eu tenho para dar para cada um de vocês. Então, quando a visão de Deus se depara com a visão de Faraó, sempre haverá conflitos. Pois Faraó e Deus pensam com categorias diferentes. Nós precisamos descobrir ou redescobrir a graça de viver na graça de Deus. A graça de viver a experiência com Jesus. A graça de viver para adorar a Deus. E isso tudo é transformador para a nossa vida. A sua vida pode se tornar celebrativa, porque Deus nos convida para a celebração. O texto de Isaías capítulo 55, versículo 1 a 3 diz: "A todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi." Deus está nos convidando para uma vida plena, para uma vida de celebração. É em Deus que nós poderemos encontrar plena alegria. Deus não é um estraga-prazer. Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Segunda coisa, meus queridos, que nós precisamos entender, é que não há alegria e nem há celebração numa vida de pecado distanciada de Deus. Satanás tem oferecido muita alegria efêmera, barata, pecaminosa, ilusória. E são muitos os que estão entrando por esse caminho. Então, muitas pessoas que acham que Satanás pode dar o que ele não pode dar. Tem muitas pessoas achando que o que o diabo oferece vai trazer alegria para os seus corações. Lembre-se o seguinte: todas as maçãs do diabo são bonitas, mas todas as maçãs do diabo têm bicho. Tome cuidado com as decisões que você está tomando hoje, ignorando o chamado de Deus para uma vida de santidade, de consagração, de glorificação do nome do Senhor. Muitos estão buscando alegria na vaidade, na luxúria, no pecado, acreditando que isso trará alegria. Não vai trazer. Eventualmente, até por defender a ideia de que Deus é amor também, nós podemos criar uma falsa suposição de que nós podemos viver em pecado. Há muitos que estão vivendo dessa forma. Há pessoas que acham que Deus é tão bom, que eu posso fazer o que eu quiser, e que ainda vou continuar sendo amado dele. Meus queridos, a Bíblia diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Celebração e santidade não são excludentes. Nós precisamos entender que não há alegria numa vida de pecado. O pecado traz morte, o pecado traz vergonha, o pecado traz afastamento de Deus, o pecado retira de Deus a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então não há alegria, não há celebração numa vida de pecado distanciada de Deus. E por último, a Bíblia ainda fala de uma outra celebração, que essa ainda a gente não experimenta, ainda. Deus fala de uma celebração que acontecerá no céu. É interessante como a Bíblia sempre coloca o céu como um lugar de banquete incomparável, que está sendo preparado por Deus para a sua igreja. Olha o que o texto de Apocalipse, lá no capítulo 19, quase encerrando as Escrituras Sagradas, afirma: "Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus." Deus está nos convidando não só para experimentarmos a celebração dele aqui agora, nesses dias. Deus tem nos convidado para uma vida de alegria, sim. Viver em obediência a Deus traz alegria. Viver em santidade traz alegria. Viver
para a glória de Deus, traz alegria. Mas nós nunca podemos perder a dimensão dos céus. A dimensão de que Deus está nos convidando para celebrarmos a festa que Ele mesmo tem preparado para todos aqueles que o amam. Essa é a maior celebração que teremos na nossa vida. Quando um dia nós experimentaremos a graça de podermos sentar à mesa com nosso Senhor e Salvador Jesus. Um dia nós veremos suas mãos perfuradas pelos cravos. Um dia nós veremos a Jesus como nós nos vemos aqui hoje. Um dia nós estaremos diante dele, participando da ceia para a qual ele nos convidou e na qual nós devemos participar. E eu não quero perder essa festa, de forma alguma. Eu entendo que Jesus Cristo está nos chamando para essa grande experiência de vivermos celebrativamente, para a gente se acostumar com a grande celebração que virá na glória celestial. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar mais um cântico de louvor e adoração e depois nós estaremos recebendo a bênção apostólica. Segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso em de viver por Jesus Cristo, o seu poder. Vamos ficar de pé? Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi
cruz foi morto por mim. Cristo na cruz foi morto por mim. Deus, muito obrigado pela grande mensagem da redenção, do resgate que Cristo fez por nossas vidas, trazendo-nos da escravidão para a liberdade. Aplica a Tua palavra ao nosso coração, Pai, para que vivamos para a glória do Senhor, experimentando a alegria do Senhor dia a dia. Renova os corações entristecidos, renova aqueles que estão vivendo, Deus, dias pesados, para que a alegria do Senhor possa invadir os seus corações a despeito das circunstâncias ruins. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um, Pai, em nome de Jesus. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos vós, irmãos, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Semana de paz a todos vocês.